Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite, que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: vejam, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá.
Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do povo de Deus. 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredicto. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército, poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte os israelitas se levantaram e armaram um acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá,
Espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos, como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram: por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade, e mataram à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós israelitas fizemos esse juramento. Maldito seja todo aquele que der uma mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. E depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia
o que lhe parecia certo. Oremos. Senhor Deus, vem nos conduzir agora pela luz da Tua Palavra, neste mundo de trevas, neste tempo de sombras, que a Tua Palavra resplandeça como uma luz para o nosso caminho. Graças à Tua luz é que vemos a luz, Senhor. Então vem nos esclarecer a mente e nos aquecer o coração por meio de um texto tão difícil, tão desafiador. Ajude-nos, Senhor, a extrairmos todas as lições importantes e necessárias desta porção da Tua Palavra, para a nossa vida e para os nossos tempos. Tudo isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Imagine comigo por um instante um mundo sem regras, sem leis, sem limites, sem ordem, sem autoridade. Imagine um mundo sem os parâmetros mínimos da ordem familiar e social. Imagine comigo um mundo em que todos têm a liberdade para fazer o que quiserem e o que lhes parece certo aos seus próprios olhos. Imaginou esse mundo? O que você imaginou? O paraíso ou o caos? O que seria deste mundo? Sem regras, sem leis, sem limites, sem ordem, com plena liberdade. Um paraíso ou um caos? O que a experiência nos mostra e o que o final terrível do livro dos Juízes comprova é que, diferente do que alguns podem imaginar, a ausência de autoridade, a ausência de ordem, a ausência de lei no mundo não resulta em paz e em harmonia. Resulta no oposto: desordem, calamidade, perversidade, caos. Os últimos retratos deste livro terrível, e são retratos que têm uma moldura muito clara. O primeiro e o último versículo que lemos nesta noite, o início do capítulo 19 e o fim do capítulo 21, emolduram esses retratos com a seguinte expressão: naquela época não havia rei em Israel. Não havia autoridade, não havia lei, não havia ordem. O que explica o que nós acabamos de ler e ouvir: o caos total na vida do povo de Deus. Quando iniciamos este estudo, nós comparamos o livro a uma espiral descendente, a um funil que vai se tornando cada vez mais escuro e tenebroso. Pois bem, chegamos no fundo do poço, chegamos no último degrau da espiral descendente. Depois de termos visto na semana passada o caos religioso da nação, nos capítulos 17 e 18, hoje veremos o caos moral de Israel, retratado nos capítulos 19, 20 e 21. E são dois lados da mesma moeda: o caos religioso, ou espiritual, e o caos moral. São dois lados da mesma moeda. Por quê? Um povo que cultua a Deus de maneira confusa é um povo que vive de maneira confusa. Ou posto de maneira mais simples: culto confuso gera vida confusa. Culto caótico gera vida caótica. É o que aconteceu com Israel, é o que tem acontecido com a igreja dos nossos tempos, como veremos hoje. Mas a pergunta para nós hoje é: do que consistiu este caos moral? Essa desordem total da vida de Israel? Como Deus agiu em meio ao caos da nação? E como Deus ainda age hoje no nosso mundo, em tempos caóticos, como os que nós estamos vivendo no Brasil, no início do século 21.
É isso que nós veremos hoje, estudando esses últimos 3 capítulos do livro de Juízes. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Mas para nos ajudar a caminhar por esses capítulos, podemos classificá-los assim. Nós temos aqui 3 capítulos que trazem 3 retratos do fim deste período. São eles a corrupção, o castigo e a confusão de Israel. Capítulo 19, a corrupção da nação. Capítulo 20, o castigo de Israel. Capítulo 21, a sua confusão. E veremos como Deus agiu em meio a todo esse cenário caótico do seu povo. Vamos começar pelo capítulo 19. Abra sua Bíblia lá. Comecemos então pela corrupção de Israel. E o capítulo começa de maneira familiar. Palavras que já ouvimos neste livro. Capítulo 19, versículo 1 diz: naquela época não havia rei em Israel. É a 3ª vez que ouvimos isso, neste finalzinho do livro, a penúltima. E assim como ouvimos na semana passada, quando ouvimos essa frase, não espere coisas boas. O autor já está deixando aqui a dica: olha, as coisas não melhoraram. Pelo contrário, estava ruim, piorou, porque não havia rei em Israel. E há outra coisa familiar aqui. O capítulo 19 começa com a história de um outro levita. E quem foi um personagem central na história da semana passada? Um levita. Numa situação por demais irregular. Mas há uma diferença aqui. Porque o levita do capítulo 17 e 18, ele estava numa situação regular no seu culto a Deus. Havia uma irregularidade religiosa, mas aqui há uma irregularidade moral. E qual é a irregularidade desse levita? Diz o primeiro versículo, que este levita, um servo de Deus, ele tomou para si uma amante, literalmente, uma concubina, uma amante oficial, uma esposa de 2ª categoria, alguém que ele poderia usar para o seu próprio prazer. Isso um levita, alguém que deveria servir de exemplo para a nação e de mestre da lei para as tribos de Israel. Está ruim? Vai ficar pior. Porque a partir daí nós temos uma cascata de irregularidades e imoralidades. Começa com um levita tomando para si uma concubina. Mas o que diz o versículo 2? A concubina foi melhor que o levita? Não, diz o texto que ela foi infiel. É um usando do outro aqui. Ele usando ela, ela usando ele. Um casamento por demais estranho. Mas não para aí. Diz o texto que ela foi infiel e o deixou para voltar à casa do seu pai. E quando é que o levita foi convencê-la a voltar? 4 meses depois. Muito amor, hein? 4 meses pensando se compensava a viagem até a casa do sogro para retomar para si a concubina. E não bastasse isso, quando ele finalmente se dispõe a procurá-la, como é que ele é recebido pelo sogro e pela concubina? Como se nada tivesse acontecido, como se fossem antigos amigos se revendo, né? Como se ninguém tivesse traído ninguém tivesse cometido uma irregularidade, nada, festa para comemorar o reencontro do levita e da sua concubina. E não para aí, não bastasse tudo isso, nós lemos os versículos seguintes, do 5 ao 10, todos os esforços do pai da concubina para entreter o levita. E tem algo estranho, né? Quando alguém está fazendo muita festa, sendo muito hospitaleiro, você sabe que tem algo estranho aí, né? Um sogro entretendo o seu genro por mais de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não querendo que o genro vá embora, tem alguma coisa estranha aí, isso não é natural. Por quê? Bem, o pai da concubina aqui não demonstra nenhum sinal de preocupação com o casamento da filha, ele está preocupado com a desgraça da filha. Porque ele sabe o que a filha merece. Em Israel, uma mulher que era infiel e abandonava o seu marido, merecia o quê? Morte. Esse pai está preocupado que o levita voltou não para tomá-la de volta, mas para executar a sentença. Por isso a hospitalidade, por isso o excesso de mimos e agrados. Genro, que bom que você voltou, hoje não espera, depois de 4 meses, uau, que surpresa, não, fica mais um pouco, casa é sua, 1, 2, 3, fica aí, 4 dias, 5º, tem pressa para ir embora não? Mas note que em nenhum momento o pai está preocupado com a saúde do casamento. Vocês vão entender que ele só está preocupado com desgraça
da filha e do nome da família. Agora junte as peças. E o que você tem aqui nos primeiros 10 versículos deste capítulo? É um retrato terrível, não? Do que é o amor livre. Um amor sem compromisso, o amor sem cumplicidade e o amor sem cuidado mútuo genuíno, onde cada um usa o outro somente para agradar a si mesmo. Viram isso? O levita usa a concubina para se satisfazer. A concubina usa o levita para se proteger, e quando ela não se sente mais protegida, ela volta para a proteção da casa do pai. E o pai usa a filha para o quê? Para preservar o nome da família, para se ver livre da desgraça, para manter o seu status de um homem digno. Todo mundo usando todo mundo e ninguém se preocupando com o outro. E o fato desses personagens serem anônimos, eles não recebem nome, diz o pastor Tim Keller, é um provável indício de que isso aqui poderia ter acontecido, ou talvez estava acontecendo, com mais frequência do que nós sabemos. Aconteceu com esses, poderia ter acontecido com qualquer um. O nome deles não importa, é mais um exemplo dentre tantos. Meus irmãos, esse não é um retrato dos nossos tempos? Como as pessoas imaginam o amor? Rapazes procurando moças só para se agradar, moças procurando rapazes só para achar um bom partido que vai pagar as contas e protegê-las, pais não se importando se os filhos são de fato comprometidos com Cristo, mas só que não vão manchar a honra da família. Esse retrato de amor livre, onde vale tudo, resulta em quê? Pessoas que não se importam umas com as outras, só usam umas às outras para se satisfazerem. Onde isso vai terminar? Continue lendo. E nós veremos o que acontece quando pessoas apenas usam umas às outras em nome do amor. Mas deixe-me fazer mais um parêntese aqui. Jovens rapazes e jovens moças, cuidado com aqueles que querem roubar o seu coração, mas não querem assumir um compromisso com você. Que te amam tanto que não querem oficializar nada, não te amam coisa nenhuma, só querem te usar. E quando terminarem de te usar, vão te descartar para o próximo rostinho bonito que aparecer na praça. Abra o olho. Tenha muito cuidado. Não abra o seu coração para quem não merece o seu afeto. Não abra o seu coração para quem não teme a Deus, quem não ama a Deus em primeiro lugar. Senão você será o próximo a ser usado. Mas onde isso vai levar? Continue lendo. A corrupção aqui é só o início da conversa, mas ela vai se desdobrando de uma maneira chocante, não? Nós chegamos a partir do versículo 11 a uma das noites mais escuras e chocantes da história de Israel. E há um simbolismo forte aqui com o anoitecer, porque as trevas agora vão cobrir a face de Israel. E esta será uma noite lembrada por gerações como uma das mais vergonhosas de Israel. Tanto que séculos depois, o profeta Oséias, pode anotar apenas, no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 9, e no capítulo 10, versículo 9, ainda se lembra da corrupção de Gibeá. Foi uma mancha na memória de Israel que duraria séculos. Como é que essa vergonha foi desencadeada? Olhe para o texto. O levita, sua concubina e o servo finalmente saem da casa do sogro. Passam por Jebus, cidade mais próxima, correspondente a Jerusalém, mas não querem parar lá, por quê? Porque eles temem que Jebus é habitada por estrangeiros, não israelitas, que não vão oferecer hospitalidade. Então eles esperam receber uma acolhida melhor, aonde? Numa cidade um pouquinho mais distante, Gibeá, onde moram benjamitas, que são do povo de Israel. Não é melhor ficar na casa de um parente do que um estranho? Você espera um tratamento melhor. O que acontece? Eles chegam na cidade, no cair da noite, e ninguém os recebe. Sinal amarelo. A lei de Moisés proibia essa falta de hospitalidade. Era dever, mesmo entre os que não eram de Israel, acolher minimamente um estrangeiro, alguém que passava pela praça, quanto mais um membro da seu próprio povo. Primeiro sinal de alerta, eles vão para uma cidade de israelitas e não recebem hospitalidade. Segundo sinal de alerta, um idoso passa, um efraimita, e o que ele diz? Ele os recolhe e diz, façam qualquer coisa, versículo 20, mas não fiquem sozinhos na praça. Por quê?
Porque temer passar a noite na praça, numa cidade de Israel. O que esse homem sabe que o levita e a concubina não sabem? Nós descobrimos no versículo 22. Eles estão entretidos, se alimentando, e de repente veio o primeiro choque. Alguns vadios da cidade batem a porta exigindo o quê? Ter relações com o levita. Isso por si só é chocante, mas deve trazer à sua memória a cena de Gênesis capítulo 19. Isso já aconteceu antes na história, quando os habitantes de Sodoma bateram a porta da casa de Ló, querendo ter relações com quem? Com os anjos. Só que nós não estamos em Sodoma, nós estamos aonde? Em Gibeá. Sodoma foi lembrada por Israel como o quê? O exemplo de imoralidade. Agora Gibeá está se comportando como Sodoma. Israel se tornou tão perversa quanto Sodoma. Não há diferença mais entre um e outro. Está ruim? Fica pior. O anfitrião decide proteger a si mesmo e o seu hóspede como? Versículo 24, oferecendo como substitutos quem? A sua filha virgem e a concubina do levita. Deveria parar aí, mas não parou. Quando eles rejeitam a oferta, o levita não faz nada, não fala nada, ele lança a concubina porta fora nas mãos dos vadios benjamitas que abusam desta concubina a noite toda, é o que diz o versículo 25. E para fechar essa cena terrível da história, na manhã seguinte, no auge da insensibilidade desse homem, o que ele faz? Ele vê a sua concubina prostrada, atirada no chão, o que ele faz? Levanta, mulher, está na hora de partir. Ela não responde. Ele coloca o corpo da concubina sobre o jumento como se fosse um saco de batata, segue viagem, e nem menos um enterro digno da mulher. Esfaqueia a concubina em 12 partes e espalha por Israel em busca de vingança. O que isso está fazendo na sua Bíblia? Por que essa história está na nossa Bíblia? Você esperaria ver isso na tela de um cinema, Cine Madrugada. Mas na minha Bíblia e na sua Bíblia, por quê? Por que essas cenas tão horripilantes e chocantes foram registradas na Bíblia? Justamente para nos chocar. Justamente para nos mostrar em quem nós nos tornamos quando não obedecemos à autoridade de Deus. É isso que acontece com a raça humana quando ela volta as costas para Deus. Ela se torna insensível, egoísta, impulsiva, violenta e destruidora. Um exemplo apenas. Nos últimos 50 anos, desde a década de 60, desde a famosa revolução sexual dos anos 60, que começou lá na outra América, a sociedade ocidental descambou para toda sorte de experimentação sexual. Tal qual o que nós lemos aqui em Juízes 19, homens com homens, adultério, infidelidade, promiscuidade, todo mundo se aventurando em nome do sexo livre. E o que isso fez? Quais são os frutos de 50 anos de sexo livre e revolução sexual? A falência do casamento, o fim do amor sacrificial, a ascensão de um amor egoísta, desenfreado, desencadeando essa tsunami de promiscuidade, de imoralidade e violência que nós vemos na tela, na internet, onde for. E há uma relação estreita aqui entre desejo livre e violência. Você já se perguntou por que o Rio de Janeiro é simultaneamente uma das cidades mais erotizadas do Brasil e uma das mais violentas? Já se fez essa pergunta? Não tem mistério, porque um povo que não sabe frear as suas paixões mais baixas
vai fazer qualquer coisa em nome da satisfação pessoal. Olhe para a história, olhe para essa cidade e você verá que quando homens são deixados para fazer o que quiserem, não espere o paraíso, espere o caos. Mas um detalhe importantíssimo aqui: este capítulo não está condenando a imoralidade dos cananeus, está condenando a imoralidade de quem? Dos israelitas, que se tornaram tão perversos quanto os cananeus. Ou seja, seria muito fácil para nós nesta noite apontar o dedo para o mundo e dizer: olha como o mundo é promíscuo, olha como o mundo é imoral, olha como o mundo é perverso. Mas o dedo aqui está apontado para quem? Para nós, para o povo de Deus, para aqueles que pensam ser melhores que o mundo, mas não são, porque as suas obras são tão malignas quanto as do mundo. O grito aqui do levita no versículo 30 é por demais importante. Ele diz: parem, reflitam, quando que uma coisa dessas aconteceu em Israel desde que saímos do Egito? Com a ironia, ele está indignado com os benjamitas, mas ele faz parte da perversidade, ele é tão culpado quanto os benjamitas. Não tem inocente nessa história. Do levita aos benjamitas, todos se corromperam em Israel, não tem inocente. Então ouça o levita. Vamos ouvir o levita nesta noite. O que ele diz? Pensem, reflitam. Vamos pensar e vamos refletir juntos nesta noite sobre como nós, igreja, estamos vivendo neste mundo. E se nós, igreja, temos vivido tão diferentes do mundo quanto nós pensamos. Como estão os nossos casamentos? Estamos cuidando uns dos outros, sacrificialmente? Ou estamos apenas usando uns aos outros, tal qual o levita e a sua concubina? Estamos sendo hospitaleiros uns com os outros, cuidando uns dos outros? A porta da nossa casa está tão fechada quanto a porta dos benjamitas para aquela família de passagem. Como vai o testemunho da nossa igreja na modéstia, na pureza, na castidade, no contentamento? Jovens, como vocês estão honrando a Deus na sua sexualidade, no seu trato com o sexo oposto, cuidando da sua mente, do seu coração, da sua imaginação? Estamos vivendo nessas áreas da nossa vida em submissão a Deus? Ou estamos só fazendo o que parece certo aos nossos próprios olhos, tanto quanto Israel? Deixe-me fazer uma pergunta muito sincera. Você ficou chocado com o que você leu na Bíblia nesta noite? Eu fiquei chocado. Todas as vezes que eu li esses capítulos essa semana. Mas se isso fosse retratado na sua televisão, você teria ficado tão chocado? Se você estivesse assistindo um filme com uma cena tão perversa quanto essa, você teria ficado tão chocado quanto? Por quê? Ou você está anestesiando a sua consciência, a sua alma, com tanta imundície, com tanta imoralidade, com tanta pornografia, que você já não sabe mais a diferença entre santidade e mundanismo no que diz respeito à sexualidade. Não, você nunca faria uma coisa dessas. Mas na pornografia você faria a mesma coisa, com a imagem de uma mulher ou de um homem, você usa, descarta, passa para o próximo. Isso é tão diferente assim do que o levita fez com a sua concubina? Se essa cena deve te chocar, Game of Thrones deve te chocar. Seriados que promovem abertamente a promiscuidade e a imoralidade, isso não convém ao povo de Deus. Mas é assistindo essas coisas, é lavando a nossa mente com essas coisas, que vamos anestesiando a nossa alma, e daqui a pouco estamos pensando como o mundo, desejando como o mundo e, espere, vivendo como o mundo. É o que todas as estatísticas horripilantes dizem sobre os jovens ditos evangélicos dessa nação. Eles não vivem diferentes do mundo.
mesmo estando dentro da igreja. Isso é corrupção, isso é caos. Onde isso vai nos levar? Continue lendo. Capítulo 20. Porque depois da corrupção vem castigo. Podemos ser um pouquinho mais ligeiros agora na exposição do texto. O que acontece no capítulo 20? Os primeiros 7 versículos, Israel se mobiliza. Eles se organizam para lutar. Uma mobilização como não vimos desde o início do livro. 400 mil israelitas, unidos para quê? Para lutar contra os inimigos de Israel? Não! Para lutar contra uma tribo de Israel. Tem alguma coisa errada nessa história? Muito errada. É uma inversão total, não? O livro começou no capítulo 1, versículos 1 e 2, com o povo de Deus sorteando qual tribo atacaria os cananeus. E quem foi sorteada? Judá. O capítulo 20 diz que uma outra tribo, ou melhor, a mesma tribo Judá foi sorteada para atacar quem agora? O próprio povo. Virou tudo de cabeça para baixo. Não foi para isso que Deus os levantou e os armou para lutarem entre si, para se destruírem mutuamente, mas é o que aconteceu por causa da corrupção de Israel. E pior, eles achavam que estavam fazendo justiça. Pelo menos os 400 mil soldados pensavam isso. O que eles não sabiam é que eles estavam sendo enganados por um levita imoral. Olhe atentamente para os versículos 4 a 7 do capítulo 20, e você deve ter notado algumas coisas muito estranhas. Primeiro, quando o levita reúne a audiência de Israel para falar do crime de Gibeá, olha o que ele faz. Quem é que bateu a porta da casa do idoso em Gibeá? O capítulo 19 diz que foram alguns vadios, alguns poucos. O que o levita disse no versículo 4 e 5? Que os homens de Gibeá. Ele dá a ideia de que aquilo foi um complô da cidade toda. Segundo, ele diz aqui que eles se reuniram para atacá-lo e matá-lo. Ele está aumentando. Não foi isso que o capítulo 19 mostrou? Eles se reuniram para abusar dele, mas não para matá-lo. Terceiro, ele diz que os de Gibeá violentaram sua concubina, mas ele não diz nada sobre o que ele fez com a concubina. Ele omite esse pequeno grande detalhe, que ele é que jogou a concubina para as mãos dos benjamitas. E no final ele diz, ela morreu. Só que nós sabemos do capítulo 19 que ele a encontrou ainda viva. Então a dúvida paira, ela morreu por causa dos maus tratos dos benjamitas ou pela negligência do cuidado do levita? Não sabemos. O que sabemos é que esse levita esperto está fazendo o quê? Ele está escondendo a sua culpa e aumentando a culpa dos benjamitas para conseguir o quê? Vingança. Quem nunca fez isso antes, joga a primeira pedra. Porque quando a gente quer vingança, quando a gente quer acertar as contas, o que a gente faz? A gente alivia para o nosso lado, a gente aumenta a culpa do outro, para quê? Para poder ter razão para acertar as contas. Foi o que o levita fez. Ele queria vingança. E o que aconteceu? Foi um banho de sangue. É o que mostra o resto do capítulo. E coisas terríveis vão surgindo nesse capítulo. Veja, Benjamim, a tribo de Benjamim teve oportunidade de entregar os vadios para serem punidos. O que eles fizeram? Protegeram o clã. Família é uma coisa maravilhosa, se for usada da maneira própria. Mas quando usamos a família para cobertar os nossos erros e os nossos pecados, então a família não está servindo o propósito de Deus. Benjamim, em nome da lealdade à família, não entregou os vadios. Eles tiveram que pagar a pena junto com os vadios. Eles foram punidos, quase exterminados. Mas você notou uma coisa curiosa? Que quando as outras tribos se juntaram para punir e castigar os benjamitas, eles conseguiram uma vitória simples? Não, foi uma vitória dura, foi uma vitória em etapas. Eles tiveram uma baixa significativa de 40 mil israelitas. Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Eles não estavam fazendo justiça? Eles não estavam fazendo o que era certo? Sim e não.
Deus permitiu que os dois lados sofressem baixas para mostrar que os dois lados estavam errados. Ninguém era inocente nessa história. Os benjamitas, culpados por acobertarem os vadios, os israelitas por darem ouvidos a um levita imoral. Ele não tinha credibilidade para servir de porta-voz da guerra. Então Deus permite que Israel seja afligida. Interessante, porque da primeira vez que Israel busca Deus, eles não perguntam se devem lutar, eles só perguntam quem vai lutar. Eles estão tão certos de que aquilo vem de Deus, eles só querem saber quem vai e não se devemos ir. Que surpresa, não? Quando os primeiros 22 mil morrem. Então o Senhor permitiu que as outras tribos de Israel fossem afligidas. Para quê? Para humilhá-las, para quebrantá-las. E você vê a progressão. A primeira vez que buscam a Deus, no versículo 18, eles estão cheios de si, confiantes. Na segunda vez, no versículo 23, não tão certos de si. Na terceira vez, eles estão jejuando, orando, humilhados no pó. Por quê? Eles estão desconfiados. Tem alguma coisa de errado. Talvez Deus não queira que nós ataquemos. Deus os humilhou. Deus finalmente, só na terceira vez, no versículo 28, promete vitória, coisa que ele não prometeu nas duas vezes anteriores. E o que ele faz? É como se ele só tirasse a porta da casa do pitbull. E é banho de sangue. Os israelitas não castigaram os benjamitas. Os israelitas cometeram um genocídio. Eles não praticaram justiça, eles praticaram vingança. E vingança não é a mesma coisa que justiça. Eles mataram quase todos os benjamitas, suas mulheres, suas crianças, seus animais, suas cidades. E só sobraram 600 foragidos. O que isso está fazendo na sua Bíblia? Por que isso está na sua Bíblia? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Quando mais parece que Deus está ausente em nosso mundo, quando mais parece que Deus perdeu o controle deste mundo, é o oposto. Ele está presente, Ele está atuando, Ele está no controle. Como assim, pastor? Sabe como eu sei que Deus está no controle aqui? Ele está fazendo o que Paulo disse em Romanos 1 que Deus sempre faz. Deus entregou Israel à sua própria carnalidade. Vocês querem viver sem mim? Então vão e se lambuzem. Vocês querem fazer justiça com as próprias mãos? Vão e satisfaça. Vocês querem fazer do seu jeito? Ele os entrega à sua própria rebeldia. Mas na surpreendente soberania de Deus, ao entregar Israel à sua imoralidade, veja que simultaneamente Deus está disciplinando Israel. As tribos de Israel primeiro chegam cheias de si, depois desconfiadas e da terceira vez quebrantadas, jejuando e orando. Meus irmãos, nós estamos nos submetendo à disciplina de Deus? Você tem consciência que Deus está julgando o Brasil? Você tem consciência que Deus está julgando a igreja no Brasil? Como assim, pastor? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está entregando o Brasil e entregando a igreja no Brasil aos seus próprios maus desejos. Vocês querem viver sem mim? Tomem. Vocês querem me cultuar de qualquer jeito? Vocês querem viver de qualquer jeito? Fiquem à vontade. Mas a pergunta é, que diferença isso faz nas nossas orações? Como isso pesa sobre o seu coração? Porque o simples fato de saber que Deus está castigando a nação não é o suficiente. Porque quando Deus castiga, Deus também disciplina. Ele faz isso não para nos destruir, Ele faz isso para nos corrigir.
Então, que diferença faz saber que Deus está julgando esta nação e a igreja brasileira? Isso pesa no seu coração, isso pesa nas suas orações, isso te faz chorar, como fizeram os israelitas pelos benjamitas. Chorar, prantear, pelo caos que se tornou este país e a igreja brasileira. É um caos, não tem palavra melhor. E se Deus não tiver misericórdia do Brasil e da igreja brasileira, nós vamos à extinção. É só pela graça que sobrevivemos esses tempos terríveis. Mas estamos orando, estamos jejuando. O Senhor tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós, porque nós viramos as costas para Ti. Não Te quisemos como rei, e agora está essa bagunça dentro e fora da igreja. Porque, meus irmãos, se nós não estivermos orando pela igreja e pelo Brasil, nós não estamos entendendo a disciplina de Deus. Não estamos. Não estamos. Estamos achando que isso é um pesadelo que vai passar ao amanhecer. Não vai, se não houver quebrantamento e arrependimento. E você e sua família. E nós como igreja estamos orando. Estamos clamando: Senhor, tem misericórdia dessa nação. Tem misericórdia de nós. Porque depois da corrupção vem o quê? Castigo. E depois do castigo, o que vem? Capítulo 21, com isso vamos terminar. Vem confusão total? Porque o povo não entendeu. O povo não entendeu a disciplina de Deus. Fez pior. O povo tentou culpar a Deus. Olha o início do capítulo 21. O sangue esfriou, a poeira baixou, e Israel entendeu o que tinha feito. Eles não tinham praticado justiça, eles tinham praticado vingança. E com isso quase eliminaram uma tribo inteira em Israel. E pior, diz o versículo 1, eles fizeram um voto, e um voto por demais impensado. E nós sabemos nesse livro o que acontece quando alguém faz um voto impensado. Você se lembra de Jefté? Quem promete que não deve. Deus não exigiu isso deles, mas eles exigiram isso de si mesmos. Não, vamos acabar com Benjamim, e ninguém dá a filha em casamento aos benjamitas. Eles não podem se recuperar. Voto impensado. Agora eles estão numa sinuca. O que eles vão fazer para desfazer o mal que fizeram? Eles tentam colocar a culpa em Deus, versículo 2 e 3. Eles vão para Betel, choram perante Deus e dizem o quê? Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Pergunta, eles perguntaram a Deus antes que acontecesse? Eles envolveram Deus no seu voto impensado? Então por que meter Deus nesse assunto quando Ele nunca foi consultado? Mas não é isso que nós fazemos, gente. Não é isso que esse país faz. Quando a coisa vai bem, ninguém quer saber de Deus. Quando a coisa vai mal, Deus, onde tu estás? Porque é muito mais fácil botar a culpa em Deus, a conta nas mãos de Deus, do que assumir a nossa conta e culpa. Eles não entenderam a disciplina de Deus. Eles tentaram culpar a Deus indiretamente, dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E sabe o que Deus fez? Não respondeu. Porque tem certas coisas que você não precisa responder. Deus já tinha falado demais nesse livro. E quando Deus não responde, não tente fazer o que Ele não mandou. Se você busca alguma coisa de Deus e Deus não responde, faça nada. É melhor do que fazer alguma coisa. Porque eles tentaram fazer alguma coisa. Bem, Deus não respondeu, vamos tentar consertar a situação. E a coisa só piorou. Deus não falou nada, eles tentaram achar uma solução. A emenda ficou pior do que o soneto. Fizeram outro voto impensado. Bem, tem uma tribo que não apareceu para lutar. Eu acho que Deus está dizendo que temos que matá-los também. Porque não derramamos sangue o suficiente, precisamos derramar mais um pouco de sangue. Então vamos matar todos os de Jabes de Gileade, todas as mulheres e crianças, pegar as virgens que sobrarem e dar para os benjamitas para eles se recuperarem. Isso parece alguma coisa que Deus faria?
Tanto não é a vontade de Deus que a solução não dá jeito. Ainda faltam 200 benjamitas. Sem esposa, eles aprendem a lição? Não, eles decidem piorar a situação. E aqui é a gota d'água. É a gota d'água do livro. O que eles fazem para arranjar mais 200 mulheres? Eles falam para os últimos 200 benjamitas ficarem de tocaia nas imediações da cidade de Siló, esperando as jovens moças de Israel descerem da festa anual do Senhor para raptarem essas moças e levarem-nas para casa, a revelia dos seus pais e irmãos. Viu a confusão? Uma festa para lá de estranha, porque Deus nunca ordenou uma festa em Israel com dançarinas, com moças dançando em Siló, pelos vinhedos. Isso parece uma festa pagã, não é uma festa religiosa, mosaica. Uma festa para lá de estranha, uma estratégia para lá de estranha, raptar 200 moças sem o consentimento das suas famílias, para livrar uma tribo de extinção. É a gota d'água, é caos religioso, é caos moral, mexe tudo, mistura no caldeirão e aí está, Israel chegou no fundo do poço, é o fim da picada, é a gota d'água. E sabe como começou? Um levita e uma concubina. E sabe como terminou? Uma tribo quase extinta, uma guerra civil e 600 moças separadas das suas famílias de maneira sórdida, confusa e imoral. Pastor, por que Deus escreveu essas páginas no livro de Juízes? Por que isso está na minha Bíblia? O que eu posso tirar de tudo isso? Primeiro, uma sociedade sem rei, um mundo sem ordem, um mundo sem autoridade, em que todos são livres para fazer o que lhes parece certo, não é liberdade de coisa nenhuma. Não é. Quando as pessoas querem liberdade de Deus, o que elas colhem? Caos, crueldade, perversidade. Só quando o mundo se submeter perfeitamente à autoridade do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aí teremos paz, aí teremos liberdade, aí teremos harmonia. Desejar essas coisas no fim do ano e esquecer-se de Deus é loucura, é ilusão, é utopia. O mundo que vive sem Deus como seu Rei nunca terá paz, e nunca terá liberdade, e nunca terá harmonia. Só caos e confusão. Mas segundo, uma igreja que não se submete à ordem e à autoridade de Deus e da sua palavra, uma igreja evangélica que faz o que quiser, o que lhe parece certo aos olhos, pode seguir o mesmo caminho do mundo. E não é isso que está acontecendo no Brasil? Se a cidade de Gibeá se tornou tão perversa quanto Sodoma, a igreja evangélica se tornou tão perversa quanto a nação. E o que Deus faz com isso? O que Deus está fazendo com a corrupção da igreja? Está entregando a igreja à sua corrupção, ao seu castigo e à sua confusão. E a coisa não melhorará até que a igreja se arrependa dos seus pecados e volte a obedecer o seu Rei, Jesus Cristo. Mas por fim, em todo esse caos moral e espiritual que nos cerca, sabe o que me dá esperança? Sabe o que me dá esperança? Deus está presente no caos. Deus nunca nos abandonou. Não abandonou Israel, não nos abandonará. Seja castigando e disciplinando os homens, e sim, até mesmo o seu povo, pela sua rebeldia. Seja dando ao seu povo muito mais e muito melhor do que eles merecem. E você não pode fechar este livro sem ver duas coisas nos últimos 2 versículos. É a única coisa que me dá esperança ao final desta série.
Nós vimos a corrupção, nós vimos o castigo, nós vimos a confusão, mas deixe-me mostrar a você 2 lampejos de consolo no fim deste livro. O primeiro está no versículo 24, que diz o quê? Que na mesma ocasião, Juízes 21, 24, na mesma ocasião os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Deus não tirou a terra deles. E o que eles mereciam? O mesmo que Adão e Eva, perder a terra. Deus ainda tinha planos para aquele povo, naquela terra. Deus não tinha acabado de escrever a história daquele povo. E se Deus ainda tinha planos para Israel, Deus ainda tem planos para a igreja nesta nação, por mais que ela não mereça. Mas há uma segunda luz aqui, no versículo 25, com isso fechamos. Termina o livro. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E qual é o lampejo de consolo? É naquela época, mas aquela não foi a última época. Outras épocas surgiriam, épocas melhores, em que Deus levantaria reis, como Davi, como Salomão, para trazer um pouquinho de ordem ao caos da nação, mas uma época melhor chegaria, a época do grande rei. E este livro aponta para o grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o rei prometido. Agora veja que coisa linda. A história que nós lemos nesta noite começa com o quê? Com um levita sacrificando a sua concubina para se salvar. E o resto foi consequência. Mas Jesus não fez o que o levita fez. O levita, para se salvar, sacrificou a concubina e repartiu seu corpo em Israel. Jesus Cristo, para nos salvar, se sacrificou e repartiu o corpo dele no Calvário para a nossa redenção. O castigo que pairava sobre Israel e que pairava sobre nós, o Filho de Deus tomou sobre si no Calvário. E a hospitalidade que Deus não devia a nós e que nós tanto precisávamos, Ele mostrou hospitalidade para inimigos como eu e você. Ele me acolheu, Ele me aproximou, Ele me adotou como filho dEle, para me ensinar a viver conforme o que é reto aos olhos dEle. Isso é evangelho, isso é graça. Então, se você chegou aqui nesta noite como alguém que tem vivido a sua vida como bem lhe parece, fazendo o que é certo aos seus olhos, como dono da sua vida, arrependa-se, pelo amor de Deus, arrependa-se da sua imoralidade, arrependa-se da sua rebeldia, arrependa-se do seu pecado e entregue a sua vida a Jesus. Clame pelo perdão dele e ele terá misericórdia da sua alma e te adotará como filho, como herdeiro da casa do Pai, para te ensinar a viver uma vida não mais conforme o que te parece certo, mas o que é certo aos olhos dele. E se você já fez isso, não se esqueça, por favor, que você só está nesse caminho pela graça. Você só é quem você é, você só é filho dele pela graça. É pela graça que você está aqui. É pela graça que você será recebido pelo Pai no fim da história. A graça soberana de Deus, meus irmãos e irmãs, é a nossa única esperança neste mundo de caos. Confie na graça, descanse na graça de Jesus, e o resto Ele fará. Vamos orar.
Senhor Jesus, Rei dos Reis, tem misericórdia de nós, pecadores. Nós que temos vivido tempo demais fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos. Nós que temos tentado viver a vida longe de Ti, como se nós fôssemos reis e senhores da nossa própria vida. Ó Senhor, que caia o Teu santo temor sobre nós nesta noite. Pelo Teu Espírito vem nos converter da nossa rebeldia, da nossa loucura, para não mais trilharmos o nosso próprio caminho, fazendo o que nos parece certo, mas para trilharmos o Teu caminho, o caminho que é certo e que conduz à vida eterna. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que chegaram nesta noite sem nunca antes terem se rendido de fato ao Teu senhorio. Converte os seus corações, dá-lhes o dom do arrependimento, conquista-os pela beleza e a doçura do Evangelho, pelas boas novas daquele Rei que veio salvar a sua amada, sacrificando o seu próprio corpo no Calvário, tomando sobre si o castigo que era nosso. Ó Senhor, e vem renovar a esperança dos Teus servos neste mundo sombrio e tenebroso. Ajude-nos, Senhor, a perseverar pela graça, a mesma graça que nos alcançou, a mesma graça que nos salvou. Que a Tua graça venha nos estabelecer na Tua presença, até o dia em que estaremos contigo para todo sempre. Até aquele dia, Senhor, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia da Tua igreja nesta nação, e tem misericórdia desta nação, da sua confusão, da sua corrupção, do seu caos religioso e moral. Senhor, faze pesar sobre o coração da nossa igreja e da nossa família e de cada um aqui o estado calamitoso desta terra em nossos tempos. Que não sejamos espectadores passivos de toda essa imundície, mas que o Senhor nos traga de joelhos à Tua presença para clamarmos e jejuarmos por esta terra, para que o Senhor tenha misericórdia desta terra e em especial dos que se dizem povo Teu neste país. Pai, perdoe-nos a nossa loucura, Pai, perdoe-nos a confusão que nós causamos nesta terra. Tem misericórdia da Tua igreja no Brasil, traze-a de volta aos Teus caminhos. Tem misericórdia desta igreja, como Tu tiveste misericórdia de Israel. De novo, ouvindo o seu clamor. Ouve o nosso clamor, Senhor, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que tudo isso sirva para o Teu louvor, para a Tua glória, para a salvação e edificação dos Teus eleitos. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.